diminuir aqui. Vocês acreditam? Que coisa! Acho que é direitos autorais. Essa música é linda. Eu vou diminuir. Depois eu vou colocar a Kátia. Não sei se você já tinha visto essa música, Kátia. Ela é linda. Depois eu coloco pra você ver. Meninas, deu um problema aqui. Quem tá no Instagram entrando, meu vídeo, o Instagram fechou a live por causa da música. Nunca tinha acontecido isso. Nunca tinha ouvido falar também com outras pessoas que isso tinha acontecido. Deu uma mensagem falando que esse vídeo podia conter músicas de outras pessoas, de outros autores, alguma coisa assim. Então vamos ficar sem música. Mas foi bom que deu pra ouvir um pouquinho, né? E eu sempre me emociono com essa música. Eu acho ela muito linda mesmo. Ela fala, né? Sei que o melhor de mim está para chegar. Né? Sei que o melhor de mim está para chegar. E eu acho que é isso, assim, né? A gente está aqui em busca da nossa melhor versão, da pessoa que a gente quer ser, né? Mas é um caminho. E ela fala disso nessa música, assim, que é um passo a passo, né? E que às vezes tem sombra dentro da gente, né? Sempre tem sombra, tem dor, tem sofrimento, mas também tem luz, né? E eu acho que o que a gente está juntas aqui construindo é a gente poder acolher as nossas sombras e olhar para a luz e deixar que ela nos guie, né? Então, hoje a gente vai, né, falar sobre relacionamentos, né? Mas mais do que falar sobre relacionamentos é falar sobre a gente, que é o que a gente tem feito esses dias todos aqui, né? Então tá, eu vou parar de compartilhar aqui no Zoom e nós vamos agora fazer uma prática de 2 minutinhos pra gente começar. Vamos lá? Vamos fechando os nossos olhos. Esse momento aqui é pra gente se abrir, né? Para essa aula, para esse encontro, para a nossa conexão aqui, mesmo a gente sem se ver, nós estamos conectados e que possa ser um bom tempo que a gente passe juntas aqui. Então vamos inspirar profundo pelas narinas, soltar o ar pela boca. Mais uma vez, inspira profundo, solta o ar pela boca. Vai trazendo a consciência para a sua respiração. Trazendo a consciência para o seu corpo. Se abrindo para esse momento. Procurando soltar, deixar ir as preocupações que te levam para o futuro. E deixando o seu coração aberto com uma atitude de curiosidade, de não julgamento precipitado, para tudo aquilo que você vai ouvir aqui hoje. Deixando, né, quem sabe, possa tocar o seu coração, que possa ser proveitoso para você. Devagar, então, a gente vai abrindo os olhos. Se quiser movimentar um pouquinho a cabeça. Muito bem, meninas. Então, bom, hoje é o último dia, né, da jornada. No primeiro dia, a gente conversou um pouquinho sobre a gente viver o presente, né, a gente desfrutar mais o presente, a gente aceitar as coisas como elas são, sem passividade, sem resignação, né? A olhar para as nossas emoções, para aquilo que a gente sente e permitir que aquilo esteja ali, né? Na terça-feira a gente aprendeu um pouquinho sobre meditação, como meditar, né? Ontem nós falamos sobre autocompaixão, como lidar, né, com os momentos difíceis, como que a gente pode se acolher com amorosidade. E hoje a gente vai falar sobre como a gente pode
cultivar relacionamentos mais saudáveis, mais construtivos, né? E por que a gente vai falar disso? Por que está conectado com o resto? Porque para que a gente possa, né, cultivar relacionamentos com as outras pessoas de forma mais saudável, mais construtiva, a gente precisa necessariamente olhar para a gente, né? Não é sobre o outro só, né? É sobre nós, é sobre a gente poder reconhecer o que está passando internamente, porque muitos dos nossos conflitos vêm, às vezes, de uma desconexão com o que a gente sente, desconexão com o que a gente precisa, né? E então refletir sobre isso, né, nos ajuda tanto a conectar, né, internamente quanto com o outro. E aí eu queria começar essa conversa, né, te perguntando: você gostaria de agir diferente nos seus relacionamentos? Ou de se comunicar de uma forma diferente nos seus relacionamentos? Né? Se sim, como é que você gostaria que fosse, né, as suas conversas? Você, com determinadas pessoas, né, você sente que a comunicação é mais difícil? Imagino que sim, né? O que acontece muito, né, nas nossas comunicações, né, nos nossos relacionamentos? A gente vive um jogo, né, do certo e do errado. É como se a gente tivesse que estar certa ali, né? Muitas vezes a gente se sente criticada. E quando a gente se sente criticada, o negócio complica, porque aí a gente vai querer se defender. Quando a gente sente que o outro está nos, né, atacando, nos criticando, né, nos julgando, nos avaliando, a nossa tendência é da gente reagir, né, tentando se defender ou atacando também, né? E acaba que a gente fica entrando nesse jogo, né, do certo e do errado, e aí do jogo do certo e do errado a gente passa para o jogo da culpa, né, da punição. Então, alguém faz algo com você, você vai e ataca, depois você fica dias sem conversar, você pune, né, de alguma forma. E isso é ruim para todo mundo, né? Esse jogo, ele é um jogo não é um jogo que todo mundo perde com ele. Né? O que eu vou falar aqui para vocês hoje é algo assim que pode transformar a nossa vida, mas não é algo fácil que a gente vai fazer da noite para o dia, como eu venho falando das outras coisas, né, que a gente conversou essa semana. É um cultivo. Vou lembrar, né, a frase que eu trouxe: nós somos jardineiras, nós estamos cultivando um caminho, né? E esse caminho de mudar a comunicação nos nossos relacionamentos é um caminho difícil, porque a gente está muito habituado, não só a gente assim, né, individualmente, mas a nossa cultura, a gente está habituado a estar nesse jogo, né? Da crítica, da avaliação, do julgamento, né? Então, sair disso não é fácil, mas é prática, né? E quanto mais a gente pratica, mais a gente se fortalece. E aí, como que a gente pode começar a sair disso, né? Uma coisa muito importante da gente entender é que a gente precisa olhar para os nossos sentimentos e para as nossas necessidades, para aquilo que é importante para a gente, né? Por trás do comportamento da outra pessoa que você não gosta, né? Imagina aí no seu relacionamento uma briga que você está tendo com alguém, uma discussão, e aí tem algo no comportamento daquela pessoa que você não gosta. Você acha que ela está sendo desrespeitosa, você acha que ela está sendo violenta, você acha que ela está sendo agressiva, né? Você acha que ela está te atacando, te criticando. Então, o comportamento dela você não gosta. Mas se a gente começa a prestar atenção ou se perguntar o que essa pessoa pode estar sentindo, né? Ou qual que é a necessidade dela ali, né? Quando a gente começa a se conectar com isso, a
a se perguntar isso, a gente consegue se conectar com aquela pessoa. Porque no nível das necessidades, do que o ser humano precisa, todo mundo tem as mesmas necessidades, de acordo com a comunicação não violenta. Né? A comunicação não violenta foi criada por Marshall Rosenberg, um psicólogo, né? Já morreu. E ele fala de 4 componentes, né? Que a gente pode prestar atenção para que a gente possa sair desse jogo. Né? E é algo realmente assim, eu vejo como transformador. Né? E aí eu queria dar um exemplo disso que eu estou falando, né? Bom, como é que por trás do comportamento tem uma necessidade? Como é que eu me conecto com isso? Né? E aí, através desse exemplo, eu quero falar um pouco desses componentes, né? Imagina que você está andando na rua e você vê uma mãe, né, puxando a filha assim pelo braço, de uma forma agressiva, e gritando com ela, porque essa filha queria atravessar a rua correndo. E aí essa mãe vai, puxa a menina, né, e grita. Quando você olha, a sua reação imediata é de condenar aquele comportamento. Né? Você acha um absurdo. Como é que tu faz isso com a menina? Provavelmente seria isso. E aí a gente está olhando o comportamento. E aí o Marshall ele falava que por trás de todo comportamento violento tem uma necessidade que não foi atendida ali. E aí a gente pode tentar, né, se perguntar, o que será que essa mãe sentiu quando ela viu a filha tentando atravessar a rua? Ela sentiu medo? Qual que era a necessidade da mãe ali naquele momento? Era proteger a filha? Era dar segurança para a filha? Se a gente, então, né, se conecta com a necessidade da mãe de proteger a filha, aí a gente consegue se conectar com ela. A gente talvez não concorde com a estratégia que ela usou para atender essa necessidade de proteção, né? Mas a gente consegue compreender a necessidade. E, através desse exemplo, eu queria que você pensasse nos seus relacionamentos. Quando você está aí brigando, às vezes com seu marido, né, namorado, filho, filha, mãe, pai, né, nos seus relacionamentos, se você tivesse, né, uma orelha diferente, e essa orelha, ela é uma orelha que escuta o que a pessoa está sentindo e o que a pessoa está precisando ali. E não foca no que a pessoa está falando, mas sim no que a pessoa está sentindo e está precisando. Talvez você conseguiria se conectar com ela de uma outra forma. E se você também se perguntasse, o que eu estou sentindo aqui? E o que eu estou precisando? Né? Porque normalmente a gente está tão desconectado do que a gente sente que a gente não consegue nem expressar. Né? Então, de acordo com a CNV, né, que é Comunicação Não Violenta, a gente poderia falar, né, que uma coisa muito importante da gente fazer é a observação sem avaliação. Às vezes a gente, vamos supor, né, sei lá, você está esperando o seu marido em casa e ele chega atrasado. Né? E aí você acaba dizendo assim, mas você nunca chega no horário. Né? Você nunca faz isso. Percebe que esse nunca, ele já soa como crítica, ele já tem uma avaliação do comportamento do outro. Né? Se a gente fosse falar de observação desse comportamento, o que a gente poderia falar sem avaliação? Você chegou hoje em casa mais tarde do que o combinado. Você chegou em casa mais tarde do que a gente combinou. Isso é uma observação. Quando a gente começa uma conversa falando do que é observável, do que é um fato,
do que qualquer um falaria da mesma forma, talvez a gente consiga se conectar com o outro de uma forma mais fácil. Porque talvez o outro não escute como crítica. Se você já chega falando pro outro, você nunca chega em casa, talvez o outro já vai se sentir atacado, criticado, né? E aí a conversa já começa a esquentar ali. Então uma coisa que ajuda é a gente tentar falar daquilo que a gente observa, que aconteceu, sem a nossa avaliação, sem o nosso julgamento. Bom, é claro que eu poderia continuar aqui falando bastante sobre isso, né? Hoje eu quero dar uma ideia geral para vocês, né, de como que prestar atenção nos nossos sentimentos e necessidades pode nos ajudar, tá? Mas tem muita coisa que dá para aprofundar e falar, tá? Muita mesmo. E aí, né, depois disso, a gente pode se perguntar: como é que eu estou me sentindo? Né? Eu me sinto frustrada? Nesse caso, por exemplo, meu marido chegou atrasado, eu me sinto frustrada, me sinto chateada, porque eu tenho qual necessidade? Qual é a minha necessidade aqui? É de conexão com ele? Né? Agora, imagina uma outra situação. Então, a primeira situação é: a mulher está esperando o marido chegar em casa e o marido demora para chegar, atrasa. Então, o sentimento dela é de chatear, ela está chateada, ela está frustrada, porque a necessidade dela é de conexão com ele. Agora, a gente poderia dizer, como normalmente a gente diria, o quê? Que o marido deixou ela chateada. Faz sentido isso? Normalmente a gente não diria isso. Ah, eu fiquei chateada porque o meu marido chegou em casa tarde. Então, a culpa da chateação dela é do marido. Né? A comunicação não violenta vai mostrar pra gente que a causa dos nossos sentimentos não é o outro, não é o comportamento do outro, mas é como eu interpreto o comportamento do outro e também de acordo com as minhas necessidades. Aí, olha só, imagina uma outra situação. Imagina que a mulher está em casa sozinha e ela adora ficar sozinha. E naquele momento ela está lendo um livro muito legal ou está vendo um filme. E aí ela olha para o relógio e ela fala: nossa, é hora do meu marido chegar. E aí quando ele chega, ele quer conversar, e ela também vai e tal. Mas naquele momento, ela olha para o relógio e fala: é hora dele chegar. Nossa, se ele chegasse um pouquinho atrasado ia ser bom, que eu conseguia terminar meu filme. Então, quando o marido chega atrasado em casa, ao invés dela se sentir chateada e frustrada, como ela sentiu como no outro exemplo, nesse caso, ela vai se sentir alegre. Ela vai se sentir bem porque ele atrasou um pouco. Por quê? A necessidade dela naquele momento era de ficar sozinha, era de ter um tempo para ela, era de poder desfrutar daquele momento em que ela estava assistindo filme, vendo um livro. Então, o comportamento do marido é o mesmo, né? Ele chegou atrasado. Mas agora, o sentimento dela é diferente. E a necessidade dela é diferente. Então, percebe que a causa do sentimento dela não pode ser o outro? A causa do sentimento dela depende de como ela interpreta aquela situação, do que ela necessita, do que é importante para ela naquele momento. Por que isso é importante? Porque faz com que a gente pare de colocar a culpa do que a gente sente no outro. E a gente comece a olhar para dentro e pensar: o que eu estou sentindo e o que é importante para mim aqui? Né? E da mesma forma, a gente começa a se conectar mais com as outras pessoas, se perguntando: o que será que essa pessoa está sentindo, o que será que é importante para ela? Né? Outro dia aconteceu isso com eu e meu marido. Eu não lembro exatamente o que foi que a gente estava conversando. Mas ele falou alguma coisa e aí eu falei eu tentei colocar essa orelha, né? O jeito que ele falou, eu não gostei. Assim, eu me senti criticada. Mas na hora eu me fiz essa pergunta: o que será que ele está sentindo? O que será que é importante para ele aqui?
E aí eu perguntei, eu falei pra ele, você tá meio chateado que você queria que eu estivesse valorizando mais isso aí que você tá fazendo, né? Aí ele falou assim, é isso. Esse é isso, foi tão assim, é isso, né? Então a gente saiu daquele jogo porque qual seria a tendência, né? Eu me sentiria criticada e eu falaria, não, mas não é isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Eu tô certa, você tá errado. Eu saí desse jogo, né? E me conectei com o que ele sentia e precisava. E ele falou, é isso. E aí nesse momento, é claro que eu poderia também falar de como eu me sinto e do que eu preciso. É uma conversa, né? Onde é importante também que eu me coloque de forma autêntica e verdadeira, mas falando de mim, né? Falando do que está vivo em mim. Porque às vezes ao invés de a gente falar da gente, a gente fala assim, ah, quando você fez isso, isso e isso, eu me senti, não, nem eu me senti isso, mas quando você fez isso, isso e isso, eu não gostei, porque você fez aquilo, porque aquilo e outro, aí a gente fica com o foco todo no outro, né? E o convite aqui é para que a gente volte para falar da gente. Por exemplo, né? Olha, quando você começou essa conversa e me falou assim, 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 eu fiquei um pouco irritada, né? Eu ouvi como crítica, mas eu tentei pensar sobre o que você estava sentindo. E aí eu entendo que você queria que eu talvez tivesse valorizado isso que você está fazendo, né? Então, e aí depois, se a gente quiser, a gente pode, né, a partir dessa conexão, pedir algo para o outro. Pedir, por exemplo, né, mais conexão, fazer um pedido de alguma ação, por exemplo. Será que numa próxima vez você poderia, sei lá, tentar falar comigo de uma outra forma? Né? Ou será que a gente poderia tentar conversar e falar mais sobre como a gente se sente? Né? Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Eu fiz a minha sequência aqui, só que hoje eu larguei mão da sequência e estou falando aqui, falando. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui, porque senão eu posso esquecer coisas importantes. Me digam aí se está fazendo sentido. Ah, foi bom eu ter olhado, olha. Uma coisa importante, né, com relação a essa coisa de como a gente se sente, né, e das nossas necessidades, é que nós mulheres, a gente não é muito incentivada a se perguntar quais são as nossas necessidades, né? A gente a gente é muito incentivada a se perguntar o que o outro precisa, deixa eu cuidar, né? Deixa eu cuidar do outro. Mas se perguntar o que eu estou precisando, o que é importante para mim, qual que é a minha necessidade aqui, né? De descanso, sei lá, né? De criatividade, de lazer, a gente não é muito incentivado, né? E ainda uma outra coisa, né? Agora não só de nós mulheres, de nós seres humanos, assim. A gente não é muito difícil para a gente reconhecer o que a gente está sentindo. Então, quando eu digo assim, vamos nos perguntar como é que a gente está se sentindo e vamos perguntar também o que será que o outro está sentindo, essa pergunta não é tão simples, né? Primeiro porque a gente não tem uma variedade de vocabulários, assim, dos sentimentos, né? A gente normalmente fala, tô bem, eu tô mal, mas é difícil a gente conseguir saber direitinho o que a gente está sentindo ali, o que a gente está precisando. Por isso que eu falei com vocês que é um treino, assim, é um treino da gente começar a se perguntar. Está acontecendo essa situação aqui agora, esse conflito aqui, o que será que eu estou sentindo aqui? O que é importante para mim aqui que eu não estou tendo nesse momento? O que eu queria aqui? Por exemplo, né? Vou falar aqui algumas necessidades que a gente tem.
né, que todo ser humano tem. Tem muitas, eu vou falar só algumas, né? Segurança, né? A gente tem necessidade de conforto, de abrigo, de poder se expressar, necessidade de liberdade, necessidade de evolução, de descanso, de autonomia, de honestidade. A gente tem necessidade de compreensão, né? de ser compreendida, de compreender o outro. A gente tem necessidade de conexão, de pertencimento, de coerência nas nossas relações, né? De reconhecimento, necessidade de respeito, de segurança, de apoio, de conforto, eu já falei conforto, de confiança, né? Então, são muitas necessidades que nós temos. E se a gente consegue chegar no nível das necessidades, o que a gente precisa, né, e comunicar para o outro, entender também as necessidades do outro, né, a gente talvez consiga juntos atender as necessidades dos dois com uma solução criativa, como talvez uma solução que a gente não está pensando, não pensou ainda, mas juntos a gente pode construir algo que seja possível atender tanto a minha necessidade quanto a sua, né? E uma outra coisa, né, que é algo muito importante, é a gente aprender a cultivar a empatia, né? A empatia, às vezes a gente ouve falar, né, que a gente se colocar no lugar do outro, né? E para a comunicação não violenta, a empatia, na verdade, é a gente conseguir acompanhar o outro, compreender o outro, não concordar, mas compreender. E muito no nível dos sentimentos e necessidades, né? E por que às vezes é melhor a gente tentar dar um passo para trás e ao invés da gente falar tudo que a gente quer falar para o outro, né, no momento de conflito, às vezes vale a pena a gente escutar primeiro, né? Porque às vezes a gente está ali querendo falar, o outro também está querendo falar, fica um brigando com o outro para falar, enquanto ajudaria bastante se o outro primeiro se sentisse acolhido e compreendido, escutado, né? Então eu queria deixar essa reflexão aqui, né? Que às vezes, né, a gente tá ali, tá ok, eu sei o que é importante para mim nesse momento, eu sei o que eu estou sentindo. Ao invés de eu criticar o comportamento dessa pessoa aqui, que eu estou julgando que está um comportamento errado, ao invés de eu julgar o comportamento, eu vou falar de mim. Eu vou falar, olha, quando você fez isso, eu me senti magoada, né? Porque para mim é muito importante respeito. Eu estou falando de mim, eu não estou falando, né, de como eu avalio o comportamento dela. Mas o que eu estou dizendo é que ajudaria muito, em muitas situações, ao invés de a gente começar falando da gente, é a gente tentar escutar um pouco. E a partir do momento que o outro não se sente tão criticado e se sente acompanhado e compreendido, né, talvez ele consiga abrir também o ouvido para te escutar. Não é tão simples, né, porque a gente está muito habituada nas nossas relações, está nesse jogo, então às vezes a gente começa a mudar, mas o outro ainda está, né, naquele mesmo ritmo de sempre. Então, mesmo que você comece a falar de você, dos seus sentimentos, comece a parar de avaliar o comportamento dele, né, expressando isso para ele, ou seja, talvez ele vai se sentir menos criticado, mas talvez não, talvez ele continue no ataque ou na defesa, né? Então leva um tempo, a gente precisa ter paciência, assim, né? Mas imagina se a gente consegue, aos poucos, né, colocar isso em prática. Eu não sei se está ficando claro para vocês, né? Porque é muita coisa para falar em pouco tempo. Eu indico para vocês o livro do Marshall, Comunicação Não Violenta, é um livrinho laranja, muito bom.
muito bom, transformador mesmo. E é isso, assim, que eu queria deixar de reflexão pra gente, né, ao longo desses dias, assim. Que a gente possa, quando eu falo, né, de conectar com sentimentos e necessidades, é muito de conectar com o que está vivo dentro da gente. O Marshall falava assim, né, para que a nossa vida se torne cada vez mais maravilhosa. O que a gente quer é isso, né, que a nossa vida se torne mais maravilhosa. Então, o convite desses dias aqui é: vamos nos permitir pausar, parar, sentir mais, sair tanto do modo fazer, que também é importante, mas vamos entrar mais no modo sentir, né? Sentir através do corpo, sentir através do coração, das emoções, sentir através dos sentidos, o que eu estou vendo, desfrutar, né, da nossa vida, o que eu posso apreciar, a gratidão, que é uma coisa que eu quero falar hoje no final da aula, né? E cada vez mais a gente ia caminhando, né, nesse cultivo da sementinha que vai crescendo, que vai dando flor, que vai dando fruto, e a gente continua plantando mais, colhendo mais, mas caminhando, né? Não tem fim, assim, é uma caminhada para a vida. Alguém tem alguma pergunta, meninas, sobre isso? Sobre essas coisas que eu falei? Boa noite, Kátia. Sônia, obrigada, querida. Minhas alunas queridas estão aí, Margarete, Fátima, Sônia, Marília, Luciana, acho que está aí também, né? Que bom. Kátia. Bom ver vocês no Zoom aqui. Eu queria agora, meninas, são 8h36, né? Eu não quero hoje estender a aula muito mais do que 9 horas. Eu queria agora pedir permissão para vocês para eu explicar um pouquinho do clube, né? Para quem tiver interesse, para quem, mesmo que não queira participar agora, mas né, queira saber como é que funciona, para quem sabe um dia, né? Mas eu queria poder explicar um pouquinho. Posso? Vocês me permitem? Quem está aqui no Zoom, eu vou compartilhar os slides aqui. Se alguém quiser sair do Instagram e vir para o Zoom, o link está lá na bio, tá? Para eu poder explicar um pouquinho, eu fiz alguns slides. No Instagram tem como colocar, normalmente tem como colocar imagem, fotinha, mas o meu não tem essa opção, não sei porquê. Eu perguntei para uma amiga, ela não soube me explicar. Então vamos só conversando mesmo, sem imagem. Meninas, é o seguinte, né? A gente então fez essa jornada, né? A partir da jornada, vocês têm muita coisa para colocar em prática, se quiserem, né? A própria meditação que vocês aprenderam, eu coloquei lá no WhatsApp os passos, né, que vocês podem seguir. Vocês podem seguir esse passo a passo sozinhas, né? É possível. Margarete, quer falar alguma coisa? Não estou te ouvindo, Margarete. Não tá com o microfone. Escreve para mim no chat. Não sei por que seu microfone não está ativado. Tá nem aparecendo a bolinha do microfone. Ah, será que agora deu? Não sei. Quer tentar falar alguma coisa de novo pra gente ver? Não tá dando não, Margarete. Tá com algum problema. Se puder, escreve pra mim. Sônia, vale a pena participar do clube. Faz um ano que participo e fez a diferença na minha vida. Que bom, Sônia. Eu fico muito honrado de te ter no grupo, né? Muito mesmo. A gente tá juntas há tanto tempo, né? Caminhando, aprendendo juntas, né? O que é? Eu estava falando, né? A gente então fez a jornada, né? Vocês podem seguir praticando, né? Tudo isso que a gente falou, né? E cultivando tudo isso. Quem quiser tem essa possibilidade de continuar, né? Aprendendo e caminhando junto comigo e junto com outras mulheres que estão nesse caminho, né? Nesse cultivo.
O Clube Mulher Medita, ele existe nesse formato há 1 ano e 1 mês, né? Antes eu tinha um programa que era um pouquinho diferente, o programa Mulher Medita, que existe desde novembro de 2020, e o clube agora fez aniversário nesse formato, né? Então a gente está juntas aí, algumas começaram em novembro, estão juntas há mais de 1 ano, e a gente segue aí caminhando, né? Qual que é o objetivo do nosso clube? Por que eu pensei em criar algo nesse formato, né? Eu sentia, né, que a gente aprendia às vezes a meditar em cursos, mas é muito difícil manter uma constância, uma regularidade, porque a gente se sente às vezes sozinha, sem apoio, né? Você aprende uma técnica, mas depende muito de você ali sozinha, sentar e fazer todo dia, né? Às vezes a mesma técnica e tal, o que não é ruim, né? Mas precisa muito de uma disciplina. E a gente praticar juntas, ou estar num grupo de práticas, é algo que incentiva a gente. É claro que cada aluna do clube tem um ritmo diferente. Tem alunas que praticam todos os dias. Tem alunas que fazem a prática, sei lá, 2 vezes por semana, 3, 4, né? Vamos dizer assim, o ideal seria praticar todos os dias? Sim, mas às vezes o possível não é isso. Então, é melhor o possível do que ficar no ideal e por não conseguir o ideal você não fazer nada, né? É melhor você praticar 1 vez por semana do que não praticar nenhuma, né? E o nosso clube, ele vai muito além das práticas meditativas, porque a nossa proposta é que a gente, primeiro, né, a gente está num grupo de mulheres que se fortalece, que se apoia, né? Então, às vezes a gente compartilha coisas pessoais no grupo, assim, né? E dentro do que a gente está aprendendo, e a gente vai refletindo e vai juntas ali caminhando. Mas a gente também tem um momento de estudo, assim, né? No sentido de, vamos aprender um pouquinho sobre como é que a gente pode olhar, por exemplo, as nossas relações. Então faz parte do clube, o nosso clube de leitura. Eu vou falar mais aqui um pouquinho para vocês, né? Mas assim, qual que é o nosso foco? Por que existe o clube? É para a gente aprender a viver de uma forma mais presente, mais consciente, né? Para que aos poucos a gente vá diminuindo a nossa ansiedade, o nosso foco no futuro, nosso estresse, nosso sofrimento, né? Para que a gente possa aos pouquinhos ir vivendo com mais presença, com mais leveza, com mais conexão com a gente mesmo, né? Com nós mesmos. Cultivando a autocompaixão, né? A base do clube de estudo, né, atualmente, é o Mindfulness, que é a atenção plena, que é um pouco disso tudo que eu trouxe para vocês esses dias, né? A autocompaixão, que eu falei um pouco ontem para vocês, e a comunicação não violenta. Então, tá tudo muito interligado, né? É esse olhar sobre nós que se expande para o olhar para o outro, que a gente está vivendo, a gente vive num mundo, então não é só olhar para dentro, mas é como que eu posso estar nesse mundo mais consciente, com mais sabedoria na vida, né? Então não é só meditar para eu ficar aqui em paz, tranquila, voltada para mim, mas não, é como eu posso estar mais consciente no que eu faço, nas minhas escolhas, nos meus relacionamentos, né? Marília está falando, o clube é uma ideia inovadora e também acolhedora. Meditamos, estudamos, trocamos e caminhamos juntos. Muito bom. Obrigada, Marília, pela sua fala, né? Por como você enxerga o nosso clube, né? Para mim também é uma alegria te ter no clube com a gente. E aí, meninas, para quem que é o clube? Para todas as mulheres, tanto para aquelas que nunca meditaram, quanto para aquelas que já meditaram, né? Ele acolhe a todas, né? Ajuda a gente a criar o hábito, tem o meu acompanhamento de perto, né? Não é um grupo grande. Atualmente no clube, eu acho que tem, não sei se são 16 nesse momento, às vezes entra alguém, às vezes sai alguém, né? E agora eu estou abrindo esse momento de abertura de pessoas, né? De vagas para entrar, onde no primeiro momento a gente vai fazer uma parte mais introdutória com quem entrar, a gente vai começar um livro que é introdutório também, mas que para quem também já estudou alguma coisa é importante para reforçar o aprendizado, para ver todo um passo a passo, né?
Então, a gente, o conhecimento, né, igual ano passado a gente estudou, né, mindfulness, autocompaixão, comunicação não violenta, não é algo assim que a gente aprende e amanhã a gente já está fazendo tudo e praticando e, como eu falei, né, é algo para a vida. Então, assim, é importante a gente reforçar, a gente, às vezes, trazer o olhar, né, o aprendizado de um outro autor, trazer as nossas experiências diárias, porque é nos problemas do dia a dia que a gente consegue aplicar, né, o que a gente aprendeu teoricamente. Então é isso. E aí, o que a gente tem no clube? O que a gente faz no clube, né? A gente tem uma prática meditativa por dia. Essa prática são práticas variadas, então a gente tem prática, né, sentada, a gente tem prática deitada, a gente tem prática caminhando, a gente tem prática dançando, dança meditativa, né, com atenção no corpo. A gente tem prática de yoga suave e meditação 2 vezes por semana. O que é isso, né? É uma prática mais curta de yoga, de 30 minutos, onde a gente faz mais ou menos 15 minutos de movimentos com o corpo, os asanas do yoga, que são as posturas do yoga, mas posturas suaves, não tem nada forte, muito difícil. É claro que depende, né? Talvez para uma pessoa determinada postura ela ache difícil. E aí, ou ela não faz aquela postura, ou porque às vezes tem alguma limitação, sabe? Por exemplo, apoiar o joelho no chão, às vezes não consegue apoiar. Então, talvez aquela determinada postura ela não faz. Mas normalmente são consideradas posturas bem suaves e tranquilas, né? De forma geral. São tipo aqueles movimentos que a gente fez ontem na aula, movimentos para soltar o corpo, rotação, né? Equilíbrio. Então, a gente tem esses 15 minutos e depois a prática meditativa. Isso acontece 2 vezes por semana, né? E aí, segunda e quarta, terça-feira, a gente tem, eu estou até adiantando aqui, né? Mas terça-feira a gente tem a meditação deitada, onde normalmente a gente faz um escaneamento corporal, às vezes junta compaixão, são práticas variadas, não tem, apesar das práticas algumas serem parecidas, né? A sequência, mas elas não são iguais, porque são práticas sempre gravadas, né, em momentos diferentes, então elas nunca são práticas iguais, eu procuro variar ao máximo, né. A gente tem na quinta-feira uma prática informal, que é de levar a atenção plena, né, para o nosso dia a dia. Então são práticas variadas também, né, por exemplo, como a gente falou aqui de banho de presença, alimentação consciente. Se a gente está estudando autocompaixão, é uma prática que envolve cultivar a autocompaixão, fazer algum exercício, alguma reflexão. Isso acontece na quinta. Na sexta-feira, a gente tem uma meditação onde eu trago uma reflexão, sempre atrelada ao tema que a gente está estudando, né? Sábado, a gente tem uma meditação ativa, que é ou uma meditação andando, caminhando, ou uma dança meditativa, ou movimentos com atenção plena. E domingo é um dia para você ou praticar sozinha, ou então, né, agora eu vou estar deixando no clube, algo novo, né, que eu vou estar fazendo, vou deixar 3 práticas, e aí você pode escolher uma daquelas 3 práticas para fazer, ou então voltar, né, em alguma prática que você fez na semana, tá? Além disso, então, dessas práticas diárias, essas práticas duram mais ou menos entre 10, 12, 15 minutos, às vezes 16, 17, mais ou menos assim, né, é o tempo. Além disso, tem uma coisa que a gente faz no clube, que é um momento de presença. O que é isso, né? Eu acho importante, além daquela prática que a gente faz ali, que dura 15 minutos e tal, é muito importante que a gente leve para o restante do nosso dia esse estado de atenção, de presença. E aí, todo dia, exceto domingo, né? Mas de segunda a sábado, eu envio uma mensagem no grupo do WhatsApp que a gente tem, ou com alguma reflexão, né? Às vezes minha, às vezes reflexão de algum autor, algum parágrafo curto, nada muito grande, né? Ou eu coloco uma música inspiradora, ou eu coloco uma prática curtinha de 3 minutos, que é aquele momento ali que você abre o celular e você olha aquilo ali, e aquilo te traz, se você não estava, né, presente, é algo que te conecta novamente com o momento presente, com você mesma. Então incentiva a gente no dia a dia
a manter esse estado de consciência plena, né? Além disso, no clube a gente encontra uma vez por semana. A gente faz um encontro ao vivo no Zoom, onde normalmente a gente reforça o aprendizado que a gente está tendo naquela semana, algo que a gente está lendo. A gente tem um livro, né, que a gente acompanha, então a gente traz algum aprofundamento, a gente tira dúvidas, as meninas partilham muitas experiências, vivências, né, que elas tiveram com aquele aprendizado. Então é um momento muito gostoso, assim, né? Eu me sinto muito conectada com as meninas, é um momento onde elas têm a oportunidade de falar, então é um momento de troca muito rico. Uma coisa importante de eu falar, né, que talvez você esteja perguntando assim, eu até recebi hoje uma mensagem me falando disso. Nossa, Dani, eu li lá o que você colocou, mas eu achei coisa demais. Então, o que eu queria dizer? Cada pessoa está num momento de vida diferente, né? Eu tenho alunas que estão num momento de vida mais tranquilo, né? Que estão, às vezes, aposentadas, que estão com mais tempo para se dedicar ao estudo, que querem, né, também, que têm essa vontade de, por exemplo, praticar todo dia, fazer todas as leituras, estar em todos os encontros ao vivo. Já outras não conseguem ou não querem fazer a prática todo dia, não querem ou não podem, não conseguem fazer a leitura do livro. Então, é muito pessoal. Cada uma está num ritmo, né? E não tem nenhum tipo de cobrança, tipo, você tem que fazer tudo, né? Eu ofereço o quê, né? Eu ofereço uma possibilidade de você poder colocar em prática o hábito da meditação, criar esse hábito, e uma oportunidade de estudar, de aprender coisas novas, coisas que são importantes, né, para essa vida mais presente, consciente, e um espaço de troca onde a gente pode se apoiar, tirar dúvidas, se fortalecer. Então essa é a intenção, mas cada uma segue o seu ritmo, tá? Então, eu já falei, né, a gente pratica meditação diária, a gente tem um momento de presença, a gente tem um encontro ao vivo uma vez por semana. Esse encontro, normalmente, agora ele vai mudar, antes ele era na quinta, agora ele vai passar para sexta-feira, de 9 às 10h30 da manhã. Quem não pode, tá, esse horário, a gente grava e disponibiliza a gravação no mesmo dia no grupo. Então, sexta-feira, 9 às 10h30, mas uma vez no mês, na última semana do mês, o encontro vai ser na quinta-feira, às 15h, tá? Além, então, desse encontro ao vivo, a gente tem uma coisa que eu chamo de clube de leitura. O que é o clube de leitura? Eu indico um livro para a gente ler juntas. O que a gente vai começar agora é esse aqui, ó. Manual Prático, Mindfulness, Curiosidade e Aceitação. Ele é um livro do professor Marcelo De Marzo, que é um professor, né, referência no estudo de Mindfulness aqui no Brasil. Ele é da Universidade Estadual de São Paulo, do Instituto Mente Aberta, e esse livro é um livro muito, muito bom, porque ele é bem didático, né? Ele fala de mindfulness de forma geral, de atenção plena de forma geral, mas de uma forma muito didática. Então a gente vai ler esse livro juntas, né? Então assim, eu indico o livro, você pode comprar um livro ou não, esse livro custa uns 30 e poucos reais, não é um livro caro. E aí, toda semana a gente lê 1 ou 2 capítulos, normalmente um capítulo. Se o capítulo é muito pequeno, a gente lê 2, né? Então, cada uma vai ler esse capítulo em casa, e aí, na terça-feira, eu coloco no grupo um vídeo, né, com um pequeno resumo sobre o capítulo que a gente leu. Não só um resumo, mas considerações e coisas que eu vou complementar, né, sobre aquele capítulo que a gente leu. Coisas que tragam outras reflexões, que aprofunde, que amplie, né, o conhecimento. Isso na terça. Na quinta-feira, na sexta-feira, a gente tem um encontro ao vivo. Então é um momento onde a gente aprofunda, tira dúvidas, né, fala sobre o que a gente aprendeu e tira dúvidas sobre as práticas, sobre o que quiser, né. E uma outra coisa que eu esqueci de dizer, a gente também pratica juntas, tá? Ao vivo na sexta-feira. A gente tem esse momento de estar praticando juntas ali ao vivo.
Na sexta-feira, além disso, né, eu coloco um material complementar, que é o quê? Um vídeo, né, curto de algum outro autor. Eu faço uma tutoria, vamos dizer assim, né? Eu analiso textos, vídeos, às vezes de autores internacionais, né, referências na área, ou autores brasileiros, pessoas, né, que falam sobre o tema, e trago para vocês. Por que isso é legal? Porque não é só eu falando, não é só o autor falando, mas a gente consegue ampliar o entendimento, né? Meninas que estão aí, que estão no Instagram, o que vocês acham desses vídeos, né, que a gente assiste, assim, que eu coloco? Eu, pelo menos, eu já ouvi vocês falando um pouco sobre isso, né, de que enriquece muito o aprendizado, né? Mas são vídeos selecionados, que talvez você demoraria um tempo pegando. Às vezes a gente pega um livro, um vídeo, e tem muito vídeo ruim, né? Tem muito vídeo ruim. Então, assim, eu gasto um tempo importante, assim, escolhendo e selecionando esses vídeos, né? Então, facilita o aprendizado para vocês, tá? Então, esse é o nosso clube de leitura. É um espaço onde a gente lê, né? Para quem gosta de ler é muito bom. A gente lê de uma forma calma, tranquila, não é devorando o livro de um dia para o outro. Então, a gente vai lendo, vai absorvendo, né? Vai tirando dúvidas, vai trazendo a visão de outras pessoas, vai colocando na prática, vai discutindo e aí vai, né? A gente sente que a gente está não só praticando a meditação, mas aprendendo mais, né? Aprendendo mais. Então, esse é o nosso clube de leitura. Além disso, a gente interage no grupo diariamente. Marília colocou, os vídeos acrescentam sim, ilustram o que a gente está lendo, dinamiza. Legal, Marília. A gente interage no grupo diariamente, né? Eu estou no grupo todo dia, exceto domingo, que é um dia que eu tiro para ficar longe de celular, né? Apesar de que eu sempre dou uma olhada no grupo, mas essa nossa interação diária, ela é muito variada, né? Tem dias que a gente traz algum aprendizado, alguma coisa que refletiu, alguma dúvida, né? Comenta alguma coisa do encontro ao vivo, alguém partilha alguma coisa, sei lá, algo que desfrutou, né? Que está desfrutando ali e compartilha com os colegas. Tem dias que a gente está mais caladinha, então é variado, né? Mas é um espaço para a gente se sente juntas ali. Tem pessoas que partilham mais, escrevem mais, outras não. Então é bem aberto, bem livre, né? Mas é um espaço onde a gente está ali todo dia juntinhas, com às vezes uma mensagem, né? A gente sente que a gente tem esse grupo ali juntas, né? Mesmo sem se conhecer pessoalmente ainda. Espero que a gente possa se encontrar um dia. Além disso, a gente tem, de vez em quando, imersões ou retiros online, de às vezes 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Eu estou pretendendo fazer isso a cada 3 meses, 2 meses, mais ou menos. É um sábado que a gente tira de manhã e faz um momento ali de retiro, que é um momento de práticas variadas, né? Para a gente ter esse momento mais longo de práticas mesmo, onde a gente intensifica, né? E aprofunda nessas nossas práticas. Se alguém tiver dúvidas, vão colocando aí para mim, por favor, tá? Eu já estou acabando. Não quero me estender muito não, mas eu queria aqui, né, eu queria explicar um pouquinho para quem tem interesse em saber como funciona. Então, eu coloquei aqui no slide o seguinte, né? Quanto tempo que a gente precisaria se dedicar? Como eu falei, cada uma vai se dedicar ao tempo que for possível e o tempo que quiser. Mas para você ter uma ideia de mais ou menos, né, o que é sugerido, diariamente, mais ou menos 15 minutos diários de prática meditativa, mais ou menos, que pode ser tipo 12, pode ser 17, 18, né, da meditação do dia. Se for, eu coloquei terça e quinta aqui no slide, mas está errado. Se for segunda e quarta, que é o dia da yoga suave meditação, aí são 30 minutos. Mas tem pessoas que às vezes não fazem a parte do yoga e faz só a parte da meditação, que são 15 minutos, os 15 minutos finais. Então isso também é variável. Mas se você quiser seguir o que está sendo oferecido ali, é isso. Todos os dias 15 minutos, segunda e quarta 30 minutos.
mais 3 minutos do momento de presença, mais ou menos, que é quando eu mando aquela mensagem com alguma reflexão, com uma prática curtinha, que dura uns 3 minutinhos, uma música, né? Isso diariamente. Agora, semanalmente, os horários, Hilda? Os horários, eu não falei sobre os horários. Boa pergunta, me ajudem aí com as dúvidas. As práticas, elas são gravadas, né? E eu envio elas todo dia à noite. Então, assim, vamos supor, né? Hoje é quinta. Eu colocaria a prática mais ou menos no grupo. A gente tem um grupo no Telegram, onde eu coloco as práticas, tá? É um grupo só com as práticas, só com a gravação dos encontros, com o material de leitura. Não tem interação lá. Eu coloco no Telegram porque é um lugar que tem mais espaço para mandar áudio. Os meus áudios, como estão de mais tempo, 15 minutos e tal, às vezes não cabe no WhatsApp. Mas é muito tranquilo, tá? Como a gente acessa ele especificamente para isso, a gente abre, pega a prática, que está em áudio, né? E então, assim, eu coloco à noite, tipo 10 horas da noite eu coloco lá no Telegram. No dia seguinte, a hora que você acordar, quer fazer 5 horas da manhã? Você faz a prática às 5 horas da manhã. Quer fazer meio-dia? Você faz meio-dia. Quer fazer à noite? Você faz à noite. Você faz no horário que você quiser. Ela já vai estar disponível para você. Todo dia eu coloco a prática, né? Coloco anterior, dia à noite anterior, para quando você acordar, se você quiser, você já pode fazer. O momento de presença, eu envio no grupo do WhatsApp. E aí, também não tem horário. Vamos supor, eu mandei no grupo 4 da tarde. Só que você abriu o WhatsApp 6 da noite. Ok? Você abriu, você leu a mensagem e você faz ali naquele momento. Né? Ou às vezes é uma música, você não quer ouvir naquela hora, você ouve depois. É tudo adequado ao seu tempo. A única coisa que tem horário mesmo é o encontro ao vivo. Mas, se você não puder estar nesse horário, né, de sexta-feira, 9 às 10h30, ele fica gravado e você assiste depois quando você quiser. Hilda perguntou, fica disponível 24 horas? Não, vai ficar disponível para sempre. Tá, Hilda? Vai ficar disponível para sempre. Eu até antes no clube, eu fazia assim, eu deixava uma semana disponível. Mas já tem algum tempinho, né, meninas? Nem sei quanto tempo já, que eu não estou tirando. E eu resolvi não tirar mais. Vai ficar disponível para vocês. Para sempre, de verdade. Não, a prática é de vocês. Né? Tudo que está ali é de vocês. Então, só que o ideal é que você faça no dia, né? Para você ir acompanhando. Mas, ok, às vezes tem alunos assim, eu não consegui fazer o encontro ao vivo hoje. Tem a gravação do vídeo. E aí eu vou fazer, sei lá, no final de semana, né? É você que vai adequar a sua rotina, tá? Então não tem nada que tenha um horário definido que você tenha que estar ali, a não ser o ao vivo, que tem a gravação. Então eu estava falando, bom, 15 minutos diários, 3 minutos no momento de presença, semanalmente agora, tá? Você vai fazer na semana, no dia que você escolher. Eu vou mandar em tal dia, mas se você não quiser fazer naquele dia, você faz em outro. 10 minutinhos do vídeo, que é o resuminho que eu faço do capítulo, com algumas considerações, né? Mais ou menos 10 minutos. Mais 10 minutos, mais ou menos, do vídeo ou do material complementar que eu vou enviar. Pode ter uma semana que eu envio um vídeo mais longo, às vezes um autor, assim, referência, né? Internacional, e aí às vezes ele tem um vídeo muito legal, tipo do Marshall, né, o do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. Tinha um vídeo dele de 1 hora, mas assim, é fantástico o vídeo. Então eu coloco, mas eu estou tentando escolher vídeos mais curtos, né, a pedido das alunas mesmo. Então, vamos considerar mais ou menos 10 minutos. Sempre pode variar para menos ou para mais. 20 minutos, também mais ou menos, da leitura do livro. Se você quiser fazer a leitura, você vai poder fazer a leitura, que é muito gostoso, pelo menos eu adoro, pegar o livro, ler, né? Agora você fala, não, Dani, eu não quero comprar o livro, não quero ler. Eu quero só ver o vídeo que você vai fazer do resumo, para mim basta. Ok, não tem problema nenhum, tá? Mas vamos colocar mais ou menos uns 20 minutinhos de leitura de um capítulo, mais ou menos isso. E mais 1h30 do encontro semanal. Então, é mais ou menos isso o tempo de dedicação, se você quiser fazer tudo, tá? Não sei se ficou confuso, se tiver ficado, vocês me falam. Bom, então isso basicamente é o clube, tá? Práticas, estudo, interação,
o meu acompanhamento, as meninas me mandam mensagem no privado, eu estou disponível, né? É algo próximo, não é algo que eu tenho muitos alunos que eu não consigo dar atenção. Não, eu falo com elas, né? Para mim é muito importante esse contato que a gente tem, é isso que me alimenta. Então quem entrar para o clube vai ser recebida dessa forma, né? Com cuidado meu, com carinho meu. Tá com dúvida, manda no grupo, não quer mandar no grupo, manda para mim. Tem total liberdade, tá? Às vezes tem pessoas até que me ligam, estão passando por alguma situação, me ligam, então assim, estou realmente disponível, tá? Às vezes eu não consigo falar na hora, mas às vezes a gente combina, marca um horário, liga, e combina e liga, tá? Então assim, tô disponível mesmo, pra gente estar juntas nisso. Aí meninas, além disso, que é basicamente o clube, né, para as pessoas que entrarem agora, tem alguns bônus, alguns presentes, sei lá, o nome que a gente pode dar para isso, mas outras coisas, né, vamos falar, bônus especiais. Para quem se inscrever hoje, né, assim que acabar a live, eu vou abrir as inscrições, vou colocar lá no grupo do WhatsApp o link e as informações que eu estou passando aqui para vocês. Quem se inscrever hoje na primeira hora, vai ganhar em casa, vou mandar em casa, né, na casa de cada uma, só me passar o endereço direitinho, eu vou mandar um marcador de livro, até coloquei lá no grupo do WhatsApp a foto, um marcador de livro feito pela Ana Paula, da Mandala em Cor, com uma mandala linda em pontilhismo pintada à mão. Por que eu escolhi o marcador de livro? Porque eu incentivo muito a leitura, né? A leitura no nosso grupo é algo importante, o estudo, a leitura. Então, é para incentivar mesmo, né? E para a gente poder ir marcando o nosso livro aí onde a gente está lendo, tá? E com o símbolo da mandala, que é algo que é tão importante para mim e que nos lembra desse cultivo mesmo diário, né? A mandala, ela leva a gente para dentro. A mandala, ela tem um ponto ali no centro, né? A simbologia da mandala tem a ver com isso, né? Da gente ir para o nosso centro, né? Tem a questão da flor, que é a questão do cultivo, então tem toda essa simbologia. Então é um presente meu para vocês, tá? Meninas que estão no clube aí, também vão ganhar mandala em casa. Ó, vão ganhar marcador de livro em casa, tá? Não falei isso para vocês não, tô falando aqui agora. Aí, além disso, quem se inscrever agora, né, nessa primeira hora, também vai ganhar uma playlist que eu fiz com 5 Yoga Nidras, que são os relaxamentos conscientes do yoga. Vocês receberam um Yoga Nidra, né, na segunda-feira. E aí eu tenho mais 4. Além desse primeiro que eu enviei para vocês, tem mais 4. E aí eu vou passar isso para vocês, se vocês quiserem fazer antes de dormir, ou em algum outro momento que vocês queiram dar uma relaxada, né, deitar e relaxar o corpo de forma consciente, tá? Aqui tem uma fotinha do marcador de livro. Quem está aqui no Zoom, olha que lindo. Ah, eu sou apaixonada. Nossa, um dia eu ainda vou aprender a fazer isso aí. Bom, as inscrições, meninas, vão ficar abertas até domingo, tá? Porque segunda-feira a gente começa, né, com as práticas e tal. Isso que eu falei agora, do marcador de livro, do Yoga Nidra, é hoje, né, nessa primeira hora. Agora, além disso, né, para quem se inscrever hoje, ou amanhã, ou sábado ou domingo, vai receber a gravação das 4 aulas da jornada. Isso eu vou colocar numa plataforma que é da Eduz. Igual tem Hotmart, não sei se vocês conhecem, nessas plataformas de curso que tem tudo organizadinho, vai estar lá a gravação das 4 aulas da jornada. As alunas também vão receber, tá, meninas, o acesso a essa plataforma. Vão receber 3 aulões que eu tenho, que eu gravei, né, sobre o poder da gratidão. Uma outra aula que eu dei sobre vulnerabilidade e a coragem de ser imperfeita. E outra aula sobre autocompaixão, um resumão assim, sobre autocompaixão. São temas que a gente vai voltar no clube, né? Mas são aulas que dão uma resumida, né? Essas aulas também é para vocês fazerem quando quiser, né? Se quiserem, não tem tempo para isso, é de vocês, tá? Vocês podem usufruir quando quiser. Uma outra coisa que vocês vão ter acesso é a imersão Voa Mulher.
É aquela imersão que eu falei que eu vou dar para quem me mandar as palavrinhas-chave, né? Para quem se inscrever, mesmo que não me envie as palavrinhas-chave, vai receber essa imersão, que foi uma imersão que eu dei ano passado, de 1h30, com várias práticas, uma imersão bem gostosa, que é um momento de presente, assim, para você se dar, para você fazer, né, num dia que você quiser. Além disso, a gente vai ter uma imersão ao vivo em junho desse ano, com todas as alunas, né, a gente vai fazer no sábado. Estou chamando desse nome, fiquei meio assim, se esse nome estava legal ou não, mas foi o nome que eu pensei, Imersão Jardineiras do Caminho. Eu olho para ele e falo, não sei se ficou muito bom não, mas enfim. A ideia, né, é que nós somos jardineiras, né, desse caminho, estamos construindo o nosso caminho, né, no passo a passo, e a gente vai fazer essa imersão em junho ao vivo, tá? Além disso, vocês vão receber também uma playlist com 5 técnicas de pranayama, que são práticas respiratórias. São 5 técnicas que você pode usar para fazer antes da meditação, ou para fazer em um momento, sei lá, que você está irritado ou com raiva, você pode ir para o banheiro e fazer algum pranayama ali, isso te ajuda a voltar ao foco no momento presente. E para o banheiro é ótimo, né? O banheiro é a saída para fugir do momento de raiva, para não atacar o outro, explodir, aí você foge para o banheiro. Mas, então são essa playlist com essas 5 técnicas. Além disso, a gente vai fazer uma aula ao vivo com a minha amiga Patrícia Krática. Não sei se vocês viram uma live que eu fiz com ela na semana passada, né? E a Patrícia, ela fala muito sobre a cura do feminino, né? Ela fala muito sobre essa questão do feminino, né? Do estudo do feminino. E ela vai dar uma aula pra gente, uma aula bem profunda, assim, sobre a cura do feminino. Vai ser bem legal, com todo mundo do clube, tá? E para fechar, eu também vou dar acesso a vocês a um curso que eu tenho, né? São 11 módulos com umas 70 aulas gravadas, aulas curtinhas, que é um curso de introdução à meditação. Esse curso, né, ele é muito opcional de você assistir essas aulas ou não. Por quê? Porque tudo que está no curso, você vai ver no clube ao longo do tempo, né? Mas se você quiser falar assim, não, Dani, eu quero começar, eu já quero começar lendo, aprendendo, você pode fazer esse curso, tem apostila e tal. Então, é como se fosse fazer um intensivo, assim, sobre meditação e atenção plena, né? Mas se você não quiser, se achar, não, nossa, Dani, é coisa demais, não vou ter tempo para isso, não é imprescindível. Você vai ver isso aos poucos ao longo do clube, tá? Tá, qual que é a proposta, né, que eu quero trazer hoje? O clube, atualmente, como é que ele funciona? As meninas, elas renovam, né, a participação no clube mês a mês. Se elas quiserem sair, elas podem sair, né, quando quiserem. A renovação é mensal. A proposta que eu vou trazer para vocês hoje nesse primeiro momento, para vocês terem acesso a 2 meses de participação no clube, tá? Então a gente começa dia 11 de abril, a gente finaliza dia 11 de junho, e se depois vocês quiserem continuar, aí vocês podem continuar pelo tempo que vocês quiserem, né? Mês a mês, vocês vão renovando e vão ficando pelo tempo que quiser. Né? Como eu falei para vocês, né? Hoje a gente está com esse grupo, mais ou menos 15 ou 16 mulheres, que estão comigo há mais de um ano. Teve algumas outras que saíram, né? Que foram saindo. E é assim, né? Que a gente vai seguindo, tá? A ideia é que a gente sempre estude, vai estudando livros diferentes. Então agora a gente está com esse, né? A gente vai ler ele todo. E depois a gente vai passando para outros livros, sempre em torno dessas temáticas que eu falei, tá? Mindfulness, autocompaixão, comunicação não violenta, são coisas amplas, né? Mas que se entrelaçam e que dá pra gente essa profundidade do nosso autoconhecimento. Valor, né? O valor para participar desses 2 meses, tá? É R$ 447. Você pode dividir em até 12 vezes de R$ 44,70. Né? Pode ser menos, 6 vezes, 4 vezes, 2 vezes, o que vocês quiserem. Tem um pequeno juros, que é o juros lá da plataforma, tá? Depois desses 2 meses, se você quiser continuar no clube,
aí você vai pagar o valor de R$ 147 por mês. É como uma mensalidade, né? E aí, com relação ao valor, eu não sou muito boa de ficar aqui vendendo, né, e falando, mas eu queria só trazer uma reflexão, assim, talvez você pode falar, nossa, tá, é muito, é pouco, mas eu queria que você pensasse, assim, né, se você fosse, por exemplo, fazer uma aula de yoga aí na sua cidade, 2 vezes por semana, quanto que você pagaria? Né? Aqui em Brasília, pelo menos as aulas de yoga são tipo assim, 200, 250, né? 220, eu já nem sei mais, porque isso era tipo um ano atrás, agora eu nem sei mais quanto que tá. Aqui, se você pega esse valor, né? Isso para fazer aula 2 vezes por semana. Se você olha para tudo que você vai ter acesso aqui no clube, práticas diárias, o próprio yoga, as leituras, os encontros ao vivo, o acesso a mim, o grupo de interação, né? Essa coisa que é muito próxima, assim, no seu dia a dia mesmo, né? É algo que está ali com você todos os dias. Se você dividir isso por mês, dá tipo 223, né? Para ter acesso a tudo isso, né? Eu considero que está um valor interessante, mas é claro que cada um tem as suas possibilidades também, né? Tem o seu momento, de saber se é um momento legal para participar ou não, mas eu considero um valor justo, assim, né? Pelo que é oferecido. Mas é isso, queria deixar aqui esse convite para vocês, né? Além disso, tem a garantia de 7 dias, é uma garantia da plataforma Eduz, que vocês podem lá pedir o reembolso a qualquer momento dentro desses 7 dias. Então, vocês podem experimentar o clube semana que vem, se não gostarem, vocês podem sair, tá? E ter o reembolso integral, tá? Não tem nenhuma complicação nisso. Então, quem quiser conhecer, tem essa oportunidade, tá? É isso. Alguém tem alguma dúvida nesse primeiro momento? Deixa eu ver aqui. Você gosta de yoga, Hilda? Que legal. Pois é, eu sou professora de yoga, né? Na verdade, comecei como professora de yoga, então, assim, apesar de eu não, nesse momento, né, eu não estar dando aula especificamente de yoga, no clube, eu acho muito importante a gente ter essas 2 vezes por semana, esse momento onde a gente está movimentando o corpo, né? As posturas de yoga levam a gente muito para a consciência do corpo, para o momento presente, ajuda a gente na meditação, então eu acho que é algo bem importante dentro do clube, tá? É isso, meninas. E aí, assim, para fechar a nossa aula de hoje, né? Assim que a gente fechar, eu vou colocar lá o link. Vocês vão ser muito bem-vindas, não só por mim, mas por todas as alunas, né? Nós estamos esperando, né, meninas? De braços abertos quem entrar para o nosso grupo. E as pessoas que entrarem, né? A gente vai ter 1 ou 2 semanas de encontro só com a gente, para a gente alinhar algumas coisas, para eu passar algumas informações introdutórias, para todo mundo, né, ter uma base e se sentir tranquila, né, para estar no grupo. Como eu falei, a gente vai estar lendo um livro introdutório, então ele é para todos, independente se você, né, já teve experiência ou não. Eu tenho certeza que vai ser relevante, né, pelo menos para mim que já estudo há um tempo, eu acho muito importante eu ler e reler esse livro. Então é isso, tá? Para fechar então a nossa aula hoje, eu queria falar sobre a gente fechar essa noite com a gratidão. Hilda, cartão internacional. Nossa, Hilda, você me pegou agora, mas eu acho que sim. Eu acho que essas plataformas aceitam, mas eu não tenho certeza, Hilda. Mas não preocupa não, tá? A gente dá um jeito, tá? A gente dá um jeito. Se eu não conseguir na plataforma, eu olho uma outra forma, tá? A gente conversa, você pode me mandar mensagem, se você quiser tentar fazer, mas eu acho que deve dar. Se você não conseguir, você me manda uma mensagem no WhatsApp e a gente conversa, tá? Queria que a gente fechasse essa semana, né, cultivando a gratidão. Eu me sinto grata de estar aqui hoje com vocês, me sinto grata por vocês que estão aqui comigo até agora. E queria que a gente nesse momento fechasse os olhos, para fechar, né, essa semana, para fechar a
nossa aula aqui hoje. Queria que você fechasse os seus olhos, respirasse profundo. E refletisse sobre o que você deseja agradecer nesse momento. Quais coisas que você escolhe de forma ativa, cultivar a gratidão. Quero reforçar, né, que esse cultivo da gratidão ele pode ser diário. Ele só nos beneficia no nosso dia a dia, porque ele muda a lente com que a gente enxerga o mundo. A gente passa a enxergar o mundo de uma forma mais bonita, mais colorida. Mesmo que a gente esteja passando por dificuldades, a gente sempre consegue, ainda assim, cultivar a gratidão. E aí podem abrir os olhos se quiserem. Quero agradecer a vocês, agradecer a paciência, agradecer a oportunidade de estar aqui falando, né? Quero colocar para a gente fechar uma música, para quem quiser ainda ficar por aí. É uma música que fala sobre a gratidão, é muito linda. Vamos ver se o Instagram vai deixar, né, gente? Será que se eu colocar ele vai travar minha live? Ele não vai deixar salvo? Vixe. Acho que eu vou colocar só no Zoom, gente. Eu vou deixar o nome da música para vocês ouvirem, se quiserem. A música se chama Gratidão, cantora Rafa Gomes. E ela tem essa música, a Rafa Gomes, ela tem gravado com o padre Reginaldo Manzotti. Né? Não é uma música religiosa, né? Mas é uma música que esse padre gravou com essa menina, chama Rafa Gomes. É uma música linda, 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 que fala sobre gratidão. Depois vocês coloquem aí no Spotify ou no YouTube para vocês assistirem. A palavra-chave, obrigada, Georgina. A palavra-chave de hoje é conexão. Conexão. Conexão por quê, né? Conexão com nós mesmos e conexão com o outro, a partir dos nossos sentimentos, das nossas necessidades. Uma última coisa, gente. Duas coisas. Quem tiver dúvidas, tá, sobre o curso, me manda mensagem no privado, no meu WhatsApp, pode gravar áudio e a gente vai conversando, tá? Uma outra coisa é o seguinte, eu sou psicoterapeuta, né? Eu trabalho com uma abordagem que se chama terapia de aceitação e compromisso. É uma área, né, da psicologia onde o mindfulness, a atenção plena, né, tá dentro, assim, né? É algo que faz parte da nossa terapia. Então são coisas que casam muito, né, com o que a gente estuda e pratica. Nesse momento eu estou abrindo alguns horários, poucos horários de atendimento. Se por acaso alguém tiver interesse, entre em contato comigo também no privado, tá bom? Então é isso, eu queria agradecer muito e qualquer coisa eu tô por aqui. Tô no Instagram, tô no WhatsApp, tá bom? E eu vou colocar lá no grupo agora o link e também algumas informações, tá bom? Que eu falei aqui vai estar lá escrito. Um beijo, gente. Obrigada, viu? Vou ficar aqui com vocês no Zoom, que eu vou colocar música. Peraí.